Aquela noite depois do beijo não foi fácil para Isabela. O calor dos lábios de Alexandre ainda estava gravado em sua memória, mas o medo do que aquilo ainda era mais forte. Ela sabia que ele era perigoso, não do tipo que machuca, mas do tipo que desarma. Ele era intenso, cativante, e fazia seu mundo girar sem esforço algum. No dia seguinte, ao entrar na empresa, ela manteve a cabeça erguida, fingindo que nada havia acontecido. Seu coração, no entanto, não colaborava. Ele estava lá, sentado à mesa, com a camisa impecável e o olhar refinado, analisando alguns contratos. Parecia que o beijo sequer tinha acontecido. Mas então, como se sentiu sua presença, Alexandre atraiu os olhos e a encarou. O sorriso discreto brincou nos lábios dele, e ela sabia que estava perdida. Dormiu bem, Isabela? Ele disse, com aquele tom rouco e levemente provocador. Ela respirava fundo, sem dar muita abertura. Trabalhar. Alexandre. Estou aqui para isso. Ele riu baixo, fechando a pasta de documentos. Então trabalhe. Mas não tente fingir que nada aconteceu. Ela sentiu um arrepio, mas ignorou. Precisava manter o foco. Provações que testam o quebrável. Os dias que se seguiram foram uma prova de fogo. A atração entre os dois era evidente, mas Isabela não queria ser mais uma na lista dele. Alexandre, por outro lado, parecia determinado a romper as muralhas dela, um pouco a pouco. Um dia, enquanto organizava a sala de reuniões, uma mulher entrou sem bater. Loira, elegante e com um perfume caro que dominava o ambiente. Ela parou ao lado de Isabela e sorriu de forma calculada. Você deve ser a nova secretária, disse, olhando-a de cima para baixo. Isabela não deixou a provocação transparecer. E você deve ser Amanda, um ex de Alexandre. O nome bateu como um soco no estômago. Amanda cruzou os braços, estudando-a como um predador. Eu só vim te avisar de uma coisa. Contínua. Ele pode brincar um pouco, mas no final, ele sempre volta para mim. Isabela não declarou fraquezas. Segurou firme o olhar e respondeu. Interessante. Porque, pelo que eu sei, quando algo é realmente seu, você não precisa correr atrás. Amanda abriu os olhos, mas antes que respondesse, Alexandre entrou na sala. Seu olhar aberto entre as duas mulheres antes de parar em Isabela. Algum problema aqui? Amanda abriu um sorriso, mas sua voz carregava veneno. Nenhum. Estava só conhecendo sua nova distração. Alexandre suspirou. Impaciente. Já falei para você parar com isso, Amanda. Já acabei. Mas Isabela não esperou para ouvir mais. Pegou seus papéis e saiu da sala antes que sua mente a traísse. Ela não queria fazer parte de um jogo. Alexandre a alcançou no corredor, segurando seu braço suavemente. Ei, não dê ouvidos a ela. Você sabe que... Ela se soltou delicadamente. Sei o que, Alexandre? Que tem um histórico de mulheres lindas e que não quer nada sério. Eu sei. E é por isso que não quero me envolver. Ele encarou, sério, antes de responder. E se eu disser o que quero? Ela riu, sem acreditar. Eu não sou ingênua. Sei que palavras são simples. Quero ver atitudes. Ele assentiu, um brilho novo nos olhos. Então eu vou te mostrar. O silêncio entre eles se tornou um abismo impossível de ignorar. Desde o episódio com Amanda, Alexandre vinha tentando provar que queria algo sério, mas Isabela não conseguia confiar. Ela via as atitudes dele, sim, mas o medo de ser apenas mais uma em sua vida ainda a assombrava. E ele, sem saber como quebrar essas barreiras, oscilava entre paciência e frustração. A tensão chegou ao ápice numa noite em que Alexandre a convidou para jantar. Um restaurante elegante, à meia luz, onde ele esperava que pudessem, enfim, ter uma conversa definitiva. Isabela chegou hesitante, usando um vestido preto simples, mas que realçava sua beleza de forma natural. Alexandre a observou entrar, sentindo aquele nó na garganta que sempre aparecia quando a via. Você está linda, disse, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada, respondeu, sem grande entusiasmo. Ela se sentou, ajeitando o guardanapo no colo. Não sabia ao certo por que tinha aceitado aquele convite, mas algo dentro dela não queria simplesmente se afastar sem dar uma chance. O jantar começou tranquilo,
entre conversas superficiais sobre trabalho e viagens. Mas quando o prato principal foi servido, Alexandre não conseguiu mais segurar. Isabela, eu preciso entender. O que mais eu tenho que fazer para você acreditar em mim? Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Eu não sei, Alexandre. Eu vejo o que você faz, vejo o que tenta. Mas não consigo esquecer seu histórico. Não consigo acreditar que, daqui a um tempo, eu não serei só mais uma na sua vida. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse segurar a paciência. Eu nunca me esforcei tanto por alguém. Nunca quis tanto algo dar certo como quero com você. Ela o encarou, e a dor nos olhos dele a atingiu como um golpe. Mas ainda assim, sua insegurança falava mais alto. E se um dia você mudar de ideia? Se perceber que, no fundo, eu não sou o que você quer? A expressão dele mudou, a frustração agora é evidente. Eu não posso te dar garantias para o futuro, Isabela. Ninguém pode. Mas eu posso te garantir que, hoje, agora, eu quero você. E que se você continuar me afastando, um dia pode ser tarde demais. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ela sentiu o medo a dominar, a voz engasgada na garganta. Mas antes que pudesse responder, um garçom se aproximou para perguntar se queriam sobremesa. Não, obrigado, Alexandre disse secamente, recostando-se na cadeira. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Eu só queria que você acreditasse em mim. Mas acho que estou insistindo em algo que nunca vai acontecer. Ela baixou os olhos, apertando o garfo com força. Queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Acho que já terminamos aqui, ele disse, se levantando e jogando dinheiro sobre a mesa. Sem mais uma palavra, saiu do restaurante. Isabela ficou ali, sentindo o coração se despedaçar. Parte dela queria correr atrás dele. Mas a outra parte, a parte ferida e insegura, a manteve presa à cadeira. Os dias seguintes foram um tormento. Alexandre não ligou, não mandou mensagens, não tentou mais nada. E Isabela sentiu seu mundo desmoronar. No fundo, ela sabia que ele tinha razão. Mas agora, talvez fosse tarde demais. Na empresa, a presença dele era um fantasma que a assombrava. Eles se viam nos corredores, trocavam olhares frios e profissionais. Ele não a evitava, mas também não demonstrava mais nenhum resquício de sentimento. Era como se tivesse desligado completamente. Até que, certo dia, ela recebeu um e-mail curto e direto. Isabela, acredito que essa situação entre nós está prejudicando nossa relação profissional. Pedi à diretoria sua transferência para outro setor. O RH já está ciente e pode te orientar sobre os próximos passos. Espero que entenda. Alexandre. Ela sentiu o chão sumir. Ele estava a afastando. Era isso. A decisão estava tomada e não havia mais volta. Nos dias seguintes, arrumou suas coisas e aceitou a transferência. Passou a trabalhar em outro prédio da empresa, longe de Alexandre, longe de tudo que a lembrava dele. Mas a dor continuava. E então, decidiu partir. Pediu demissão. Comprou uma passagem e foi para outra cidade, buscar um recomeço. 6 meses se passaram, e mesmo que tentasse seguir em frente, nada preenchia o vazio que ele tinha deixado. O reencontro aconteceu por acaso, numa tarde fria de outono. Ela estava em um café quando ouviu aquela voz que fazia seu coração disparar. Isabela. Ela se virou devagar, e ali estava ele. Alexandre, mais maduro, mais sério, mas ainda com aquele olhar intenso que ela nunca tinha conseguido esquecer. E naquele instante, soube que a história deles ainda não tinha acabado. Após 6 meses, a cidade parecia a mesma, mas para Isabela, tudo estava diferente. A cafeteria onde costumava trabalhar agora tinha um novo nome, um novo dono, e uma nova equipe. Ela voltou para sua cidade natal depois da separação. Tentou reconstruir sua vida longe de tudo que lembrava Miguel. Mas, ironicamente, o destino parecia disposto a brincar com ela. Era início de dezembro quando precisou voltar para resolver assuntos pendentes. A cada esquina, uma memória diferente a assombrava. O cheiro do café recém-passado nas padarias da rua, as luzes da cidade refletindo nos prédios de vidro, tudo lhe trazia de volta o passado que tentou deixar para trás. Ela entrou no saguão do hotel onde estava hospedada e seguiu para o elevador.
tentando ignorar o nó no estômago. Mas quando as portas estavam prestes a se fechar, uma mão segurou o vão e, no instante seguinte, ela se viu frente a frente com Miguel. Ele estava exatamente como ela se lembrava. O terno impecável, a presença imponente, o perfume amadeirado que sempre a fazia perder o equilíbrio. Mas havia algo diferente. O olhar dele, sempre seguro, carregava agora um cansaço que ela não conhecia. Isabela. A voz dele era quase um sussurro. Ela sentiu o coração disparar. Cada músculo de seu corpo gritou para que ela se afastasse, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Oi, Miguel, murmurou, tentando manter a compostura. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Você está de volta. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela sabia que ele fazia quando estava nervoso. Temporariamente. Só resolvendo algumas coisas, respondeu, desviando o olhar. O elevador subiu em silêncio. Isabela tentava ignorar o calor que subia pelo seu pescoço. Ele ainda mexia com ela, mesmo depois de tudo. Quando as portas se abriram, ela tentou sair rapidamente, mas sentiu a mão dele segurar seu braço com delicadeza. O toque queimou sua pele como fogo. Precisamos conversar, ele disse, a voz baixa, rouca. Ela fechou os olhos por um instante, inspirando fundo antes de encará-lo. Sobre o quê? Tudo já foi dito. Você deixou claro quem você era e o que queria. E eu fiz minha escolha. Os olhos de Miguel se apertaram levemente, e ele soltou o braço dela devagar. Você acha que foi fácil para mim? Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Você foi embora e levou tudo de mim, Isabela. Eu não fui o mesmo desde então. Ela riu, mas sem humor. Você tem tudo, Miguel. Sempre teve. Não finja que eu fiz alguma diferença na sua vida. O maxilar dele ficou tenso. Então olha nos meus olhos e me diz que você não sentiu nada agora, que não sente nada por mim. Ela engoliu em seco. Seu corpo tremia, mas ela não podia ceder. Não depois de todo o sofrimento. Eu. As palavras ficaram presas na garganta. E, no instante seguinte, Miguel segurou seu rosto com as mãos quentes, aproximando-se devagar. Se disser que não sente nada, eu vou embora agora mesmo. Mas se ainda houver algo... O ar ficou pesado entre eles. Ela sentia seu coração prestes a explodir. Ele esperou. E então, ela fez o que tentava evitar desde que seus olhos se encontraram naquele elevador. Ela o beijou. Os lábios de Miguel eram quentes, firmes, e quando ele aprofundou o beijo, foi como se todo o tempo separados desaparecesse. Não havia dúvidas, não havia ressentimentos, apenas o calor e a certeza de que eles ainda pertenciam um ao outro. Quando se afastaram, os olhos dele estavam intensos, escuros como a noite. Eu nunca quis te perder, Isabela, ele confessou, sua voz carregada de emoção. Ela mordeu o lábio, o coração batendo forte. Durante meses, tentou se convencer de que Miguel era uma página virada, mas ali, diante dele, sentiu que sempre soube, nunca deixou de amá-lo. Então me prova, sussurrou. Ele não hesitou. Nos dias seguintes, Miguel fez questão de mostrar que ela não era apenas mais uma mulher na vida dele. Ele a levou para jantar, mas não em restaurantes luxuosos e impessoais. Ele a levou para lugares que sabia que ela gostava, uma pequena petissaria com luzes penduradas no teto, onde dividiram risadas e lembranças, uma cafeteria aconchegante, onde ele pediu seu café exatamente do jeito que ela gostava, sem que precisasse dizer nada. Eles conversavam por horas, e Miguel ouvia cada palavra como se fosse um tesouro. Quando estavam juntos, ele segurava sua mão, tocava seu rosto, e seu olhar transmitia segurança. Eu aprendi muito nesses meses sem você, Bela. Ele a chamou pelo apelido, um brilho de ternura nos olhos. Aprendi que ter tudo não significa nada se eu não tiver você ao meu lado. Isabela sentiu um aperto no peito. Ela passou meses acreditando que Miguel nunca poderia ser o homem certo para ela, mas agora via algo diferente. Ele não era mais apenas o CEO poderoso e sedutor. Era um homem disposto a fazer dar certo. Eu só preciso que você seja verdadeiro comigo, disse, baixinho. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Eu sou. E vou continuar sendo. Os dias viraram semanas, e a relação entre eles floresceu como nunca antes.
Ele fazia questão de demonstrar seu amor, não apenas com palavras, mas com ações. Se preocupava com ela, a incentivava, respeitava seu espaço. E, acima de tudo, fazia questão de que ela soubesse que era especial. Naquela noite, enquanto caminhavam na praia sob o céu estrelado, Miguel parou e segurou seu rosto com as duas mãos. Eu te amo, Isabela. O coração dela disparou. Eu também te amo, Miguel. E quando se beijaram sob a brisa do mar, ela soube que, dessa vez, não havia dúvidas, nem obstáculos. Apenas eles. Juntos. Como sempre deveria ter sido. Naquele fim de tarde dourado, com o sol se pondo no horizonte tingindo o céu de tons quentes, Isabela sentiu o coração disparar ao ver Miguel se ajoelhar diante dela. Era um jantar ao ar livre, à beira do lago onde ele a levou no primeiro encontro desde que voltaram. Tudo estava perfeito. A brisa suave, a música ao fundo, o brilho das luzes refletindo na água. Mas nada se comparava ao olhar dele. Eu esperei tanto por esse momento, ele começou, segurando a mão dela com firmeza, os olhos brilhando com algo que ia além do amor. Era certeza. Eu passei uma vida inteira acreditando que precisava de poder, dinheiro, controle. Mas eu nunca soube o que era realmente ser completo até conhecer você. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Miguel. Ele sorriu, beijando suavemente os nós dos dedos dela. Você mudou tudo. Me ensinou que amor não é disputa, que felicidade não é status. Que ter alguém para dividir a vida é o maior tesouro que um homem pode ter. E eu quero dividir tudo com você. Cada riso, cada lágrima, cada amanhecer e cada noite. Ela já não conseguia conter o choro, e Miguel, ainda ajoelhado, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Quando abriu, um anel delicado brilhou sob a luz do entardecer. Isabela, você aceita ser minha esposa? A resposta veio num sussurro, mas carregada de emoção. Sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e, ao se levantar, a puxou para um beijo cheio de promessas e futuro. O dia do casamento foi um sonho. Isabela atravessou o corredor com um vestido que parecia feito para ela. Branco, delicado, mas com um toque de ousadia na renda que desenhava sua pele. Seus olhos estavam úmidos, mas não de nervosismo. De felicidade. Miguel a esperava no altar com um olhar intenso, como se naquele momento nada mais existisse. Quando as mãos se tocaram, ela sentiu o calor, a segurança, e soube que tinha feito a escolha certa. Você está linda, ele sussurrou, apertando de leve seus dedos. Você também não está nada mal, ela brincou, tentando segurar o riso. O sim foi firme. O beijo foi longo. Os aplausos foram altos. E quando ele a ergueu nos braços para a saída, sabia que estavam começando a melhor fase de suas vidas. O amor deles cresceu, e com ele, a família. 2 anos depois, Miguel segurava nos braços uma menininha de olhos grandes e sorriso fácil. Olha só como ela é perfeita, bela, ele sussurrou, com um brilho de emoção nos olhos. Ela tem o seu sorriso. Isabela sorriu, acariciando os cabelos da filha. Mais tarde, veio o segundo filho, um garotinho tão enérgico quanto o pai. E entre noites mal dormidas, risadas no café da manhã e beijos roubados entre trocas de fraldas, eles perceberam que a felicidade estava na simplicidade. E foi assim, com amor, respeito e parceria, que eles construíram uma vida juntos. Sem desencontros. Sem dúvidas. Apenas amor. E para sempre. Curta e se inscreva no canal Histórias de Romance e escreva nos comentários quais histórias você gostaria de ver aqui.